Jair Bolsonaro saiu em defesa do general Braga Neto, segundo o presidente da República, o ex-presidente preso de maneira abusiva e arbitrária, sem qualquer condenação. Temos um print na tela, Anne Dias, Jeffrey Chiquini, Lucas Saba, muita coisa acontecendo nesses últimos dias lá no STF. Claro, os depoimentos, nós repercutimos ontem aqui num debate muito bacana, inclusive com o nosso chat também movimentadíssimo. Veja só o que disse o Jair Bolsonaro. O general Braga Neto está há mais de 5 meses preso de maneira abusiva e arbitrária, sem qualquer condenação e com base em acusações mentirosas, feitas por um delator em busca de benefícios. Até mesmo figuras da imprensa que tradicionalmente apoiam a perseguição política no Brasil, como Miriam Leitão, já admitem que a manutenção dessa prisão se tornou insustentável. Braga Neto é um brasileiro exemplar, serviu a pátria por mais de 50 anos com honra e competência. General de 4 estrelas, foi ministro da Defesa, da Casa Civil, responsável pela segurança nacional em eventos como a Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos de 16 e Intervenção Federal no Rio de Janeiro em 18. Um dos mais brilhantes oficiais de sua geração agora é tratado dessa forma. O Brasil não pode continuar tolerando e normalizando esses absurdos. Liberdade para o general Braga Neto, o que publicou o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou levar primeiro lá para o Jeffrey Chiquini, meu amigo. Queria que você comentasse essa fala do Jair Bolsonaro, mas até também, Chiquini, acrescentar para o nosso debate de ontem aqui, em relação ao que você achou da estratégia de Bolsonaro ali no confronto com o Alexandre de Moraes no dia de ontem, Chiquini. Gui, você veja, eu gostei muito do depoimento do Bolsonaro. Aquele é o Bolsonaro, gente. O Bolsonaro é um cara simples, sem máscara. E o melhor depoimento é aquele depoimento que é natural. É um depoimento sem máscara. E ali, você tem que respeitar as caras. Da mesma forma que respeitaram o Bolsonaro respeitou o presidente da sessão e tá tudo certo. Agora, o mais importante é que o Bolsonaro, com respeito, ele rebateu ponto a ponto da acusação. Então eu vejo muita gente criticando, o Bolsonaro levou na brincadeira. Não, gente, não. O importante não é a forma. O importante é o que você diz. E ele rebateu ponto a ponto a acusação. Então eu achei muito bom o depoimento do Bolsonaro, porque ele foi leve, ele conduziu com tranquilidade, rebatendo ponto a ponto sem lacração. É isso que vale, isso é um depoimento producente. Agora você veja, Gui, eu assisti atentamente esses interrogatórios do golpe e eu digo ao povo brasileiro, o processo já poderia ter acabado no interrogatório do Mauro Cid. O Mauro Cid, Gui, ele acabou com o processo da trama golpista. Veja, o Mauro Cid é a única prova da acusação. Há 250 milhões de mensagens de WhatsApp. Não existe um processo no Brasil que tenha essa quantidade de mensagens. 250 milhões de mensagens e nenhuma mensagem de golpe. Vejam, para quem acompanhou os interrogatórios, todas as mensagens que o Alexandre de Moraes e o PGR colocavam para os interrogados eram mensagens de o que você quis dizer aqui. O que você queria dizer com essa informação? Todas mensagens de cogitação de algo. Nenhuma mensagem de ação de golpe. Nenhuma prova de tentativa de golpe. Esse processo é um fracasso. E o Mauro Cid disse expressamente que não houve tentativa de golpe. É importante que os brasileiros saibam, porque na imprensa tradicional eles já estão deturpando o interrogatório do Mauro Cid. Estão. E ninguém, Gui, ninguém, é só aqui na Gazeta que nós teremos essa informação. Ninguém se atentou para o principal detalhe. Nenhuma imprensa tradicional mencionou isso daqui. Aquela reunião que o Mauro Cid citou é a principal reunião do processo que levou Braga Neto para a prisão e que está processando o Bolsonaro. A acusação na denúncia diz que aquela reunião que o Mauro Cid citou era reunião para tratar do golpe. E o Mauro Cid disse que nessa reunião não se tratou de golpe. Veja isso. A cereja da acusação sempre foi essa reunião. E o Alexandre de Moraes perguntou, o que foi dito nessa reunião? Vocês falaram de golpe? O Mauro Cid, que é um colaborador, né, disse, não, presidente. Não, senhor ministro. Né? Com vergonha ele disse, eu estou imitando ele, né? Com vergonha ele disse, não, senhor ministro. Não foi falado sobre isso.
Aí o Alexandre de Moraes até questionou, mas você não pode mentir. Aí ele falou, não, eu sei. Ele ficou até vermelho, com medo. Puxa, eu vou perder minha delação, né? Xingaram o senhor, falaram mal do senhor, criticaram o senhor. Veja, a reunião do golpe. O Braga Neto tá preso por causa dessa reunião. A reunião que a acusação fala que trataram de golpe. O Mauro Cid disse que nessa reunião não trataram de golpe. Nessa reunião, criticaram o ministro Alexandre de Moraes. Apenas, disse o Mauro Cid, que é a única prova da acusação. Tudo que a acusação tem é o Mauro Cid falando em 11 versões. 11 versões o Mauro Cid já deu. E agora em juízo, cara a cara com o juiz, o Mauro Cid acabou com a trama golpista. O Mauro Cid disse que não teve organização criminosa. O Mauro Cid disse na cara do Alexandre de Moraes. Não houve grupo querendo golpe. Não houve reuniões. Não houve reunião de pessoas querendo golpe. Eram uns bravateiros isolados que o presidente nem levava a sério. Se não teve grupo, não tem organização criminosa. Todos estão sendo processados por organização criminosa. O Braga Neto está preso por organização criminosa. Organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas com divisão de tarefas para dar crime. O Mauro Cid disse que não teve reunião de pessoas, então não tem organização criminosa. O Mauro Cid disse que nessa principal reunião não trataram de golpe. O Mauro Cid mudou a acusação. A acusação, Gui, o Braga Neto está preso por isso. Os Kid Pretos estão presos por essa informação aqui também. Que o ministro Alexandre de Moraes seria morto e que os demais ministros seriam presos. Isso a imprensa tradicional também não falou. O Mauro Cid disse que o ministro Alexandre de Moraes seria preso e não morto e nenhum outro ministro seria preso. Diferente das 11 versões que ele deu e diferente da denúncia da PGR. Os Kid Pretos estão presos, o Braga Neto está preso porque a denúncia da PGR falou que o Alexandre de Moraes seria morto. Agora o Mauro Cid disse que não, o ministro não seria morto. O ministro seria preso e só ele seria preso. Vejam só isso, gente. Foi televisionado esse depoimento. A imprensa tradicional está em silêncio. Ninguém mencionou isso que a Gazeta está trazendo para vocês. Não existe golpe. O Brasil perdeu 2 anos com esse processo, com essa farsa. 2 anos. Gastou milhões de reais com essa investigação e esse processo. Uma verdadeira farsa, com a finalidade de prender o maior líder da direita e retirar opositores políticos, limpando o trilho para 2026 se perpetuarem no poder, roubando o Estado brasileiro. Gui. Frei Chiquini, Anny, até lembramos aqui em off do constrangimento ali do Alexandre de Moraes questionando ao Braga Neto. O senhor já foi preso? Tô preso, né? Aí ele falou, eu sei, fui eu que decretei, como se ele quisesse sair por cima da besteira que ele tinha dito, né, anteriormente. Quer dizer, não tinha nenhuma necessidade de questionar sobre isso, mas a gente vê o Jair Bolsonaro saindo em defesa do general Braga Neto e é claro, né, todo o currículo que nós mostramos aqui, pelo menos parte dele na publicação do Jair Bolsonaro, mostra como o Braga Neto auxiliou e muito ao país, diferentemente do que a gente tem no STF com os chineses, os comunistas do STF, né, Anny? Exato, o Braga Neto, a prisão do Braga Neto escancara realmente essa face autoritária do Moraes, que é ser poderoso por ser poderoso. Esse interrogatório que ele teve com o Braga Neto é absurdo, o nível de desrespeito que ele tem com alguém que contribuiu tanto com o Brasil. Não é à toa que ele foi escolhido ser o vice-candidato à presidência da República de Jair Bolsonaro e quase foi eleito. Ou seja, a gente está falando de alguém que ia ocupar um dos mais importantes postos da política brasileira como vice-presidente, tendo em vista todo o histórico que ele tem, né, que o Guilherme leu no tweet do Jair Bolsonaro, e hoje está atrás das grades, fez um interrogatório atrás das grades. O Moraes ainda questiona, o senhor já foi preso? Sim, estou preso. Eu sei, fui eu que decretei a sua prisão. E aí, retomando, por que o Braga Neto está preso, né? E por que a Miriam Leitão está pedindo também a soltura do Braga Neto?
Tá preso porque supostamente ele falou com o pai do Mauro Cid, que ele é amigo de longa data, sobre o que o Mauro Cid estava delatando durante esse processo. Ou seja, foi uma prisão preventiva para impedir que ele atrapalhasse mais essa investigação, né? Atrapalhasse mais entre muitas aspas, porque ele não atrapalhou, né? E ele, inclusive, fala sobre isso no depoimento dele. Ele afirma que não houve essa interferência de provas, não entrou em contato com o pai do Mauro Cid para pedir informações, pelo contrário, foi ele que entrou em contato com o Braga Neto e tá preso, tá numa cadeia. Mas, ok, acabou, né, os depoimentos, Mauro Cid já deu seu último depoimento como delator premiado, como corréu desse processo, e Braga Neto segue preso. É absurdo isso. Então por que ele está preso agora se não tem mais interferência no processo? Que libere o Braga Neto, que é o que a Miriam Leitão, que é opositora do governo Bolsonaro, uma grande crítica ao Bolsonaro, ao Braga Neto, a todas as pessoas que são do espectro da direita, ela é uma das maiores críticas. E ela está pedindo a soltura do Braga Neto. Ela fala isso também nesse texto dela, que a prisão é preventiva, já acabou essa fase de instrução do processo, libere o Braga Neto. É absurdo ter ele preso lá só para mostrar o poder e a autoridade de Alexandre de Moraes. É o que ele faz também quando ele interrogou o Braga Neto. Ele quer mostrar o quão poderoso ele é. Meu nome é Marcos Aires e sou jornalista e quero conversar com você de forma direta. Tem muita coisa acontecendo no país, decisões polêmicas, censura disfarçada e uma tentativa constante de calar vozes que pensam diferente. Por isso, é mais importante do que nunca ter um jornal sério, que questiona, investiga e defende valores como a verdade e a liberdade. Nosso conteúdo só chega até aqui graças aos assinantes, gente que apoia o jornalismo corajoso e independente. Assine a Gazeta, informe-se com profundidade todos os dias. Clique no link da descrição ou acesse gazetadopovo.com.br/oferta.